e falou no meio do teu povo. Da mesma forma, desse culto das 7, nós te agradecemos, porque tivemos o privilégio em te adorar. E agora também, temos o privilégio, o prazer, a honra de te ouvir. Fala com a gente, simples, mas profunda ao mesmo tempo. E que, mais uma vez, essa palavra ela não volte vazia. Haja frutos, frutos para a vida. Frutos que exaltam a Jesus em nós. Por isso eu peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. Quer conversar com um tema o texto toda 4, 5 ao... Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Deu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Momentos ruins, momentos angustiantes, adversos, não são raros em nossa vida. Aliás, creio que para muitos tem sido momentos, muitas e muitas vezes, momentos dolorosos, tenebrosos, e creio que esse mesmo sentimento estava no coração dos discípulos, nesse exato momento que estavam num barco. Porém, essa viagem foi acompanhada por uma grande tempestade, diz o texto. Anteriormente, Jesus estava ensinando na praia. Armou um palco na praia e começou a ensinar sobre o reino de Deus. Ensinar todo mundo sobre o que era o reino na vida do povo. Mas em determinado momento eles se veem que a hora já tinha passado, já estava escurecendo. Isso porque eles tinham um outro compromisso. E Jesus deu uma ordem: olha, gente, rápido, vamos passar para outra banda do mar. A gente precisa ir para lá urgente. E diz o texto que, no momento inesperado, eles não tinham ainda o aplicativo Climatempo, ok, Sérgio? Então, não dava para ver que ia aqui. Tão grande que fez com que os discípulos ficaram completamente apavorados, medrosos, amedrontados. O ensinamento que eu tenho aqui é o seguinte: ele está com e mesmo estando fazendo a vontade de Deus,
Isso não os livrou de passar por uma tempestade. Eu imagino a situação difícil, porque historicamente, para quem conhece, geograficamente, o Mar da Galileia, ele é completamente aberto. Não há montanhas ao seu redor. E a ventania no Mar da Galileia é algo que realmente destrói. Causa um pavor. E quando nós, assim como eles, os discípulos, quando estavam passando por uma dificuldade semelhante a essa, que a gente também passa por vendavais, o que acontece? A gente começa a questionar. Logo eu, Deus. Por que Deus? Por que estou sendo afligido, Deus? Antes, parou de capítulo 4. O primeiro ensinamento que eu tenho nesse texto é... Passa para mim, acabou a pilha. Obrigado. Primeiro ensinamento é: estar com Cristo não é a garantia de maré mansa. Não é mesmo. 17 diz assim: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, que este se enchendo de água. Vale lembrar, olha, que Jesus tinha um objetivo claro. Não, dois. O primeiro objetivo de Jesus era ensinar os discípulos. Só que Jesus tinha um outro objetivo. Ele precisava ir no outra margem da Galileia para se encontrar com um rapaz que tinha 6.000 demônios. Legião, diz a Bíblia. Foi por isso que Jesus teve tanta pressa de passar pelo Mar da Galileia. Aí eu te pergunto, vamos lá. Uma tempestade poderia interferir os planos de Deus? Vamos lá, crente. Sim, pode. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente acha que tudo está sob controle. Às vezes a gente se relaxa tanto, achando que tudo está sob controle. Por que eu digo isso? Até o inferno pode tentar interferir nos planos de Deus. O inferno pode tentar interferir contra a nossa vida. Pode. Os ataques contrários podem e querem interferir contra você. Por isso que a gente não pode viver uma vida sem orar. Eu vou te dar um exemplo. Já dei esse exemplo aqui muitas vezes, mas é importante dar de novo. Lá em Daniel diz a história de que Daniel estava orando durante 21 dias e nada da resposta vir, e nada da resposta descer. De repente chega Miguel, bufando, cansado, e diz assim para Daniel: Daniel, já há mais de 21 dias a resposta já foi te entregue, só que eu fui impedido de vir com a resposta pelo rei da Pérsia, os demônios, principados e potestades. Porém, veio comigo o Gabriel, o arcanjo Gabriel, e me ajudou nessa luta, por isso que estou aqui. Entenda, nós vivemos sim num ambiente de guerra espiritual. O diabo faz tudo para interferir na nossa vida. O diabo faz tudo para impedir bênçãos na nossa vida, creia nisso. O diabo faz tudo para prejudicar a tua família.
O diabo faz tudo para prejudicar o teu casamento, a tua vida pessoal, a tua vida espiritual, a tua vida emocional. Ele luta por isso. Por isso que eu afirmo que estar com Cristo não é garantia de maré mansa na vida. A luta, ela vem para todos. Diga, a luta vem para todos. Todos. Os discípulos estão com Jesus. Jesus no barco. Só que em nosso pensamento, tudo deveria correr muito bem, não é assim? Aliás, para os discípulos, era assim. Ali estava o mestre. O pensamento dos discípulos era da seguinte forma: a gente tinha que estar aqui, sabe o quê? Tocando um pagodinho e pronto. Esperando chegar até o outro lado, ó, usufruindo. Mas não foi assim. Aliás, a vida não é assim. Precisamos entender isso. Eu quero te dizer o seguinte: precisamos entender isso, senão nós ficamos gerando discípulos fracos. Precisamos entender que mesmo sendo filhos de Deus, vamos passar por situações muito ruins. Senão a igreja fica gerando discípulos que simplesmente desabam quando o tempo ruim aparece. Eu conheço vários. Como se vida cristã fosse um significado de blindagem, e não é. Às vezes a gente é ensinado errado, de que não podemos passar por lutas. Quem disse que não? Resiliência não é a força do teu soco, não. Resiliência é qual soco você aguenta. Qual é a burdoada da vida que você aguenta. Isso é resiliência. E Jesus estava ensinando esses caras a serem resilientes. Jesus no barco. E mesmo assim, a tempestade os pega. E se eu perguntar aqui, quantos passaram por vendavais temporais de 2019 para cá? Não levanta a mão, senão eu teria que levantar os pés também. Mas isso não significa que Ele não está presente, Ele está presente. A sua presença é inegável. Ele está presente porque Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele ainda disse: no mundo tereis aflições, mas anima-te, porque eu venci o mundo. Eu venci. Agora, para você que está passando por um momento tão difícil na sua vida, eu tenho outra notícia para te dar. Passa, obrigado, volta. Os temporais não abalam nem impressionam o nosso Jesus. Diga-se comigo, vamos. Os temporais não abalam nem impressionam o nosso Jesus. Versículo 38 e 39. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou-se e fez-se completa bonança. Ficamos completamente inquietos quando estamos enfrentando vendavais, quando estamos enfrentando ondas gigantes. Porém, Jesus está mostrando o seguinte: para andar comigo, pega essa, para andar comigo tem que crer no sobrenatural. Para andar na minha companhia tem que crer em mim.
em todas as horas. Imagina a cena. Jesus dormindo e os discípulos lutando pela sobrevivência. Jesus dormindo e eles apavorados. Você consegue pensar esse negócio aí? Eu escrevi no meu esboço, eu disse assim: enquanto a gente se desespera, pega essa, tem alguém super tranquilo no barco. Assim comigo. Enquanto eu me desespero, tem alguém super tranquilo. Aonde? No barco. Quem é esse alguém? Alguém. Dormindo os discípulos inquietos. Jesus, discípulo da batalha. Imagina Pedro, mais questionador, chato demais. Muito chato. Quase uns dois. E ele dormindo. E muitas vezes é assim que a gente se encontra. Muitas vezes é assim que a gente se vê. Muitas vezes é assim que a gente sente. Foi aí que eu entendi. O Salmo capítulo 4, versículo 8, diz assim: em paz eu me deito e descanso. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Por quê, pastor? Porque tem alguém do meu lado que não se desespera. Meu coração pode estar batendo de medo, de terror, angustiado, chorando, tirando os cabelos, estressado, mas tem alguém olhando para mim. Paz, paz, eu estou no barco, paz. Aleluia! Porque parece que a gente, seres humanos, ficamos mais conformados quando alguém se desespera com a gente. Por exemplo, o pessoal do Vasco e do Botafogo, eu tenho que mexer. Está descendo. E eles querem que alguém se desespere junto com eles. Mas só que parece que Jesus é flamenguista, cara. Tranquilo, calma. Às vezes nós queremos que as pessoas se desesperem com a gente. Não. Já pensou se Jesus se desesperasse com a gente? O barco afundaria. Glória a Deus! Porque em alguns momentos do nosso desespero, a gente olha para Ele e Ele está dormindo. Ele simplesmente está confiante. Ele simplesmente está dizendo para mim: vai dormir, que está tudo bem. Vai dormir, que o barco está seguro. Vai dormir, que eu estou com você. Vai dormir, que eu já te dei a resposta. Aleluia. É colocar a vida nas mãos do comandante. Aí no versículo 39, obrigado, Jamilson. Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Uma outra lição que eu tiro de Marcos capítulo 4, gente, é: o tempo e as dificuldades precisam produzir em nós fé
e conhecimento de Cristo. Diga isso comigo, vai, por favor, vamos, vai. O tempo, vai, e as dificuldades. E conhecimento de Cristo. A gente precisa deixar que esses tempos ruins produzam coisas boas em nós. Permita que as adversidades produzam coisas positivas no teu interior, na tua existência, na tua maturidade, no teu emocional. Você melhora. Você caiu, mas melhora. Você se apavorou, mas vai melhorar. Você se angustiou, mas aprendeu. Ou seja, as tempestades simplesmente não foram para te maltratar. Elas surgiram com o intuito de te fazer crescer, amadurecer, confiar mais em Deus. Salmo 40, aí no versículo 40 e 41, ele diz: então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Após realizar esse milagre, olha só, a declaração de Jesus é tremenda. Ele diz assim: ainda. Ele usa a palavra ainda. Por quê? Porque aqueles mesmos discípulos já tinham sido testemunhas de grandes milagres. E Jesus disse assim: gente, ainda vocês não aprenderam a crer? Vocês aprenderam tanto já com a vida, apanharam tanto, mas ainda não aprenderam, não amadureceram. Por quê? Porque vocês ainda não conseguem crer de fato. Porque vocês têm dúvida. Eu vejo ali, sabe o quê? Um Deus completamente indignado. Perdão, um Deus de queixo caído. Negativamente falando. Pela falta de fé. Pela falta de posição. Estava ali. Usou o texto ainda, porque talvez ele esteja se referindo a outros e outros tantos milagres, desde o Antigo ao Novo Testamento. Deus fazendo Israel passar pelo Mar Vermelho. Opa, que milagre! Pensou? A gente passando pela Praia da Barra, em pés enxuto. Só que lá do outro lado, o povo já resmungava. Já não cria mais de mim. É que o tempo de adversidade nos transforme em homens e mulheres de mais fé. Com uma intensidade de fé muito maior. Uma crença em Jesus muito maior. É como Jesus estivesse perguntando para eles: ei, vocês não conseguem mais confiar em mim? Por que estou dizendo isso nessa noite? Me perdoa, isso tem tudo a ver com a gente. Isso tem tudo a ver comigo, com você. Experimenta passar por uma dificuldade ainda maior. O que a gente faz? Quer chutar o balde. Quer simplesmente dar as costas. O que a gente faz com as dificuldades que a gente passa? Sabe o que eu tenho crido ultimamente? Deus está querendo gerar filhos maduros. Discípulos maduros. Explica, pastor. Eu vou explicando.
que aguenta o tranco, que aguenta a burdoada. Uma geração forjada. Entenda, não é uma geração perfeita, que não somos nem seremos, mas é uma geração que, apesar de tudo, está firme. Continua firme, confiando em Deus. E que, na verdade, Jesus os chamou de covardes. Ele, nesse texto, ele usou aqui uma palavra grega chamada deiloi, que significa covardes e medrosos. Ele chama os discípulos de medrosos. O que eu entendo por isso? De que a nossa vida não vai ter maré mansa. De que na minha e na tua vida está longe de ter bonança plena. Ele está chamando os corajosos para entrar no barco. E está dizendo, está convocando os corajosos para entrar no barco, mas já está avisando, de vez em quando a tempestade vem. E outra, e geralmente o mestre se mostrará dormindo. O que nós temos feito? Qual tem sido a nossa reação diante das nossas dores, diante das nossas angústias? Continuamente eu tenho confessado ao meu Deus. Sabe quando, vou mostrar minha humanidade aqui, que eu gosto disso. Aqui não tem nenhum sangue de barata. Sabe quando aquelas angústias começam a vir? As mesmas que vão em você. Relembro de situações contrárias, mas estou firme. Eu confesso, Deus sabe. Deus sabe. Deus conhece. Deus mantém toda a história em suas mãos. É confiar. É não olhar atrás. É apesar do barco balançar, ouça, não saia do barco. É no barco que receberemos os milagres. Não fuja. Ele é Senhor. Isaías capítulo 43, versículo 1. Passa? Não está passando? Ok, foi. Tudo bem. Isaías capítulo 43, versículo 1. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti, porque eu, o Senhor, estarei com vocês. É confiar na palavra dele. É se render à palavra dele, a promessa dele. Não é confiar em nós, na nossa força, que não temos. Somos vulneráveis. Sim, somos vulneráveis, sim. O barco muitas vezes também é vulnerável. Mas quem está no barco é forte, poderoso, capaz de nos sustentar em todas e qualquer circunstâncias. Sim. Desenvolver esse nível de fé
desenvolver esse nível de conhecimento dele. Não apenas conhecê-lo de ouvir falar, mas simplesmente saber conviver, de que ele está presente, está presente, está presente. Desenvolva essa fé nele, desenvolva esse conhecimento nele, creia nele. Não olhe para trás, não olhe para trás. Ele está forjando você, ele está te fazendo crescer, ele está te amadurecendo para dias melhores. Eu creio nisso. Eu tenho crido tanto nisso. Para a gente terminar, Deus permite situações na nossa vida simplesmente porque quer ver seus filhos amadurecer. E como eu quero amadurecer, como eu quero crescer. Por quê, pastor? Porque quanto mais eu cresço, mais unção ele me dá. Quanto mais amadureço, mais autoridade ele me concede. Entende isso? Quanto mais o pai vai vendo que o filho está amadurecendo, mais autoridade ele vai dando, mais unção vai recebendo, mais bênçãos ele vai dissipando para você. Aceite o desafio. Não saia do barco. Permaneça no barco. Em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Você pode se colocar de pé?